Oi, gente. Vou esperar um pouquinho. Tudo bem? Boa noite para quem tá entrando. Oi, Raíssa. Que bom, gente. Que bom ver vocês aqui. Vamos falar, Marcelo, Júlia. Vamos falar de uma coisa que a gente não gosta muito. Que a gente quase não vê aqui nesse perfil de Instagram, né? Vamos falar de tributo. Vamos falar de legislação tributária por aqui, gente. Boa noite para vocês, que bom ter vocês aqui. Que saudade de fazer uma live. Boa noite, isso aí. Vamos firmes, sim, pessoal. Faz tempo que eu não apareço aqui em live. A última que eu fiz foi de imposto de renda, inclusive. Falei de R na época da pessoa física. De lá para cá aí a gente trabalhou bastante, entregamos muitas declarações e agora a gente vai começar, né, a falar um pouquinho aí das alterações que estão previstas. Érica, boa noite. Silvia, que bom, a Silvia tá sempre aqui, vamos te ver. Karina, Diogo, boa noite, gente, ótimo ver vocês aqui. Vou explicar para vocês o que eu vou falar hoje. O que eu tô pensando aqui, né? Na verdade, a gente teve algumas mudanças ontem, que foram publicadas hoje até. A ideia dessas lives aqui que eu separei para falar com vocês, hoje, né, essa semana, então nessa quarta, e as próximas 2 quartas, é pra gente falar sobre... Que bom, Silvia, que legal. E nossa live a gente tá devendo ainda, né? Correria. Mas logo a gente começa e a gente combina alguma coisa. A ideia é a gente falar sobre esse projeto de lei da reforma do imposto de renda, né? O ano passado, quando foi publicado o projeto de lei 3887, acho que é o número, que falava da primeira etapa da reforma tributária, a gente conversou um pouquinho também sobre reforma lá de PIS e COFINS na época, que até agora não saiu, não foi mais discutido isso. E agora foi apresentado, né, no finalzinho de junho, acho que foi dia 25 de julho, aliás, né, de junho, o projeto de lei da reforma do imposto de renda. Ele não tem número, ele é só um texto mesmo, que foi para o Congresso para ser discutido, e ontem teve uma nova apresentação de novas alterações, Arthur, novas alterações para esse projeto que existe, que foi devolvido para o governo federal aí para saber o que ele vai fazer. Então, o que eu vou falar hoje para vocês? A gente vai falar hoje só das alterações previstas para a pessoa jurídica, só para as empresas. Eu dividi em 3 lives porque eu queria falar sobre... não tudo, né, ou boa parte das alterações aí que a gente tá vendo, porque a gente tá vendo muito resumo e a gente tá debatendo numa coisa só, que é a tributação do dividendo. Eu já falei aqui para vocês que eu não sou contra, porque a gente tem que ter a eficiência tributária que tá atrelada à tributação sobre a renda. Mas eu dividi em 3 porque tem bastante alteração para as pessoas jurídicas que a gente não tá acompanhando, e que vão ter bastante impacto no ano que vem, tá? Como é bastante coisa, não vai dar tempo de falar tudo de uma vez só, para não ficar muito cansativo, então eu separei. Daí semana que vem a gente vai falar de pessoas físicas somente, que também tem algumas alterações bem interessantes até. E por fim, sobre os investimentos financeiros, que deve sair alguma coisa, eu acredito, de ter novo texto legal, talvez, mas já foi devolvido também com alterações hoje, porque essa parte dos investimentos foi o que mais gerou discussão aí entre os pagadores, né, entre os contribuintes e os novos investidores, né, que a gente está vendo cada vez mais pessoas investindo. Então, vamos lá falar desse texto aqui. Até não tem o número, né, da proposta, como eu falei para vocês, mas eu fiz uma colinha aqui para a gente seguir uma sequência do que a gente tem de alteração, tá? O que é legal a gente falar? Quando foi publicado, quando foi apresentado pelo governo, né, pelo Paulo Guedes, esse texto da reforma para a pessoa jurídica, lembrando, para a pessoa jurídica não, do imposto de renda, né, para tudo, lembrando que é a segunda fase
do projeto de reforma tributária, que vai ter mais uma fase, mais duas, né, tem previsão. Ele trata exclusivamente para as pessoas jurídicas, mais produtividade, uniformidade tributária, de certa forma também simplificação tributária, e aumento de empregabilidade, né? Então, trazer mais empregos aí para as empresas. Bom, o que a gente tem aqui de alteração? Vamos começar pela primeira. Eu vou falar o que tinha no texto e o que foi publicado ontem pelo deputado Celso Sabino, acho que ele que é o relator desse projeto, o que ele propôs, né? Ele fez como se fosse uma reproposta para o governo referente à reforma. Então, primeiro, tributação da pessoa jurídica, alterações nas alíquotas. Hoje, a gente paga, pessoa jurídica de regime normal, tá? Lucro real, lucro presumido, paga, vamos falar em regra geral, ou basicamente 34% sobre o lucro líquido apurado ali antes do IR. Então, lucro apurado lá pela empresa, lucro real ou presumido, a empresa, o governo ali, o fisco morde 1/3, né? Praticamente 34% desse resultado vai para o governo. O que o governo federal propôs com relação às alíquotas? Hoje elas são 15% para o IRPJ, sobre a base de cálculo, que é o lucro, mais um adicional de 10%, como se fosse a nossa tabela progressiva, né? O lucro que exceder a R$20 mil paga mais 10%. Então, a gente já tem 25% aqui e mais 9% de contribuição social, tá? Então, aqui que cabe os 34%. Qual que é a proposta inicial? Reduzir os 15% da básica, né, da alíquota básica do imposto de renda em 2022 para 12,5% e a partir de 2023 para 10%. Então, vai ter uma redução ali do IRPJ para 2023, vai tributar 20% pelo valor total, que daí seria os 10% normal e mais o 10% adicional. Pela proposta que foi passada, inclusive a devolvida, não tem nenhuma alteração para o adicional. Aí eu acho ruim, porque o adicional poderia ter alteração do valor, né? O que exceder, sei lá, acima de R$40 mil, porque esses 20 mil é muito antigo, então precisaria ter essa alteração. Mas não tem previsão nenhuma. O texto apresentado ontem pelo deputado Celso Sabino, que é o relator, ele fez uma nova redução, tá? Então, ele falou, olha, a ideia é baixar ainda mais o IRPJ, baixar para 2022 em 5%, então pagar 5% de IRPJ e o adicional de 10%, porque continuaria a mesma coisa. E a partir de 2023, 2,5%, olha que super redução, 2,5% a partir de 2023. E aí o contribuinte teria uma incidência DIR de 12,5% a partir de 2023, considerando o adicional do imposto de renda. O fisco está entendendo que essa redução aqui já foi publicado até na Receita Federal, eles publicaram acho que ontem ou hoje, uma redução de arrecadação, né, por conta dessa redução das pessoas jurídicas. Quer ver? Ele coloca, ó, perda de arrecadação de 13,5 bilhões em 2022 e 14,46 em 2023. E a partir de 2024 ele não colocou aqui ainda, né? Então ele entende que vai ter uma redução de arrecadação por conta dessas deduções, tá? A CSLL não tem alteração nenhuma, então ela continua os 9% e aí pode ser que passe esse novo texto. Segundo o relator, diz que o Paulo Guedes já está de acordo com essas alterações. A gente vai ver o que vai ser publicado nos próximos dias de fato, né? O texto inicial que a gente tem o primeiro que eu falei, 12,5% ano que vem e 10% a partir de 2023. Beleza. Então, essa é uma arrecadação. Aqui que ele fala, né? O fisco fala, vai aumentar a competitividade, vai aumentar a produtividade, porque vai cair a incidência tributária. Forma de apuração, uma segunda alteração bem importante, inclusive.
Todas as pessoas jurídicas de lucro real ou presumido, a partir desse texto aqui, terão que recolher o seu imposto de renda de forma trimestral, apuração por trimestre. Atualmente, a gente tem apuração do lucro real anual, que é por estimativa, então a empresa é obrigada a ter uma estimativa mensal, ou lucro real trimestral. Tem dois lados aí, né? Primeiro que o lucro real anual ele é bom porque ele compensa o prejuízo, ele evita, né, que as empresas que têm sazonalidade de receita, de lucro ali, tenham um prejuízo em períodos, mas ele dificulta a forma de ensinar. Eu, como professor, tenho que falar, bom, o lucro real, além dele ser todo assim, diferentão, ainda tem essas duas formas de apurar. Então, a ideia é trazer uma uniformidade na forma de apuração, né? Fazer todo mundo apurar igual. E o legal é que o fisco vai sempre receber do mesmo jeito. Então, a empresa não faz opção nenhuma. Se ela quer anual ou trimestral, sempre vai ser trimestral. Aí a Silvia falou, aí vem a pergunta que me fizeram. Isso não transformaria o Brasil em paraíso fiscal, já que estaria tributando IR menor que outros países? Silvia... É uma boa pergunta, por causa dos 20%, né? Agora o paraíso fiscal era 17%, agora tá em 20%. Nem sei te responder. Você sabe responder essa? Você já me diz. Pensando na pessoa física, né? Olhando o IR de um modo geral, eu entendo que não, porque a pessoa física ainda tem incidência lá dos 27,5%. Até eu não coloquei aqui a nova tabela, porque a gente não vai falar hoje de pessoa física. Só o IR ele vai estar ali em 12,5%. Vamos pensar a partir de 2023 se passar esse segundo texto. Mais a CSLL, né, de 9%. Pois é, né? Poxa, é uma coisa pra gente discutir mesmo. Talvez seja publicado com relação a isso, né? Os tributaristas lá do Ministério da Economia pode ser que façam essa avaliação com certeza para poder divulgar o motivo, né, de não tributar. Paraíso fiscal, aí para quem não sabe, são países que tributam a renda de uma forma muito baixa ou não tributam. Antigamente era abaixo de 17% e agora é abaixo de 20%. Então, o Uruguai, se eu não me engano, é paraíso fiscal entre diversos outros países que tem a lista lá no site da Receita Federal, inclusive. Mas é uma boa pergunta, Silvia. Não me preparei para essa dúvida. O Marcos, mas para isso é um longo caminho, né, prof? Porque vai para votação e depois vai para votação em 2 turnos e sempre fazem alguma alteração. Sim, Marcos, vai para votação, vai para discussão. Mas se a gente for pensar, porque ele vai para a Câmara, depois ele vai para o Senado e aí sai o final que é para a Presidência da República, né? Salvo engano, é esse formato que sai. Mas se a gente for pensar que essa reforma aqui que a gente está falando, né, esse texto, ele veio do governo federal já, então ele já é apresentado pelo governo. Está passando pelo Congresso e foi devolvido pelo Congresso já. Então, não é um texto assim, desconhecido, vou ver agora como que funciona, né? Isso está sendo discutido entre eles. Então, o que eu imagino? Quando sair uma PL, né, ou um PL, quando sair o projeto de fato, se ele tiver alterações, talvez sejam mínimas, porque já foi discutido entre o Congresso também. Mas pode ser sim que demore. Eu acredito que para o IRPF ou IRPJ, o governo queira correr, porque ele precisa ser publicado nesse ano para valer a partir do ano que vem, porque tem o princípio da anterioridade, né? Então tem que ser publicado em 2022 para ter validade em 2021 para ter validade em 2022. Se for publicado no começo do ano que vem, vai ter validade só em 2023, né? Então, se for publicado nesse ano, Wendel, se for publicado em 2021, passa a valer em 1º de janeiro de 2022, exatamente. E aí a gente segue a anterioridade normal, né? Do período ali da publicação. O imposto de renda, ele não segue noventena, salvo engano, então ele não precisa ser publicado
90 dias antes de 1º de janeiro, entendeu? Então, esse ano que ele tem que ser, a lei tem que ser de fato publicada no Diário Oficial e vale a partir do ano que vem. Mas ainda provavelmente vai ter muitas discussões, né? O próprio investimento, que a gente não vai falar hoje. Não, Marcos, na verdade é assim, ó. Se você vê no governo, se você vê o que a Receita Federal publicou, ela falou, bom, a gente vai ter um aumento de arrecadação em 2022 e 2023 por conta da taxação do lucro, isso, aquilo, outro. Legal, né? A JCP, que eu vou falar daqui a pouco. E a gente vai ter uma perda de arrecadação de tanto por conta dessa redução aqui, principalmente do IR. E aí ele fala de perda e tudo mais, né? De cada um dos pontos. Mas ele fala que, chegando ali, subtraindo um pelo outro, ainda vai ter um saldo positivo, tá? Tem uma arrecadação para mais em 2022 de 2,47 bilhões. Em 2023, 1,6 bilhões. Então, com tudo isso daqui, vamos dizer, o texto que está hoje, a arrecadação vai aumentar, né? A arrecadação vai aumentar no líquido, sabe? Então, vamos olhar ali, vamos tirar um pouquinho daqui, colocar um pouquinho ali, no fim das contas vai aumentar. Beleza. Falamos de duas alterações, né? Primeiro, a tributação do imposto de renda, né, das alíquotas. Segundo, a forma de apuração, que ela vai ser trimestral. O legal de ser trimestral é que, de fato, fica uniforme. Em regra geral, vai diminuir o tempo, né, que o contador, o cara do fiscal, o tributarista vai gastar apurando, levantando e tudo mais. Então, teoricamente, parece que vai ser interessante. Problema nas empresas que têm um faturamento aí muito num mês e pouco no outro mês, pode ser que tenha muita sazonalidade, pode ser que tenha um certo prejuízo. No entanto, para diminuir esse prejuízo, vamos pensar. Hoje a gente tem a compensação do prejuízo fiscal, né? Aquele prejuízo apurado lá na parte B do LALUR, que fica guardadinho para a empresa compensar 30% do lucro do período, certo? Hoje ele está limitado a esses 30%, então, para as empresas que têm lucro real anual, elas normalmente escolhem isso porque elas acabam tendo essa operação aí regular e podem compensar 100% sem ter que estar limitado aos 30%. Com a apuração trimestral, teria que esperar, né, ficar no limite dos 30%. E aí o fisco tirou essa limitação, né, pelo texto novo. Ele falou, bom, já que eu estou exigindo que todo mundo tenha uma apuração de forma trimestral, a limitação dos 30% não vai mais existir. Então, foi tirado do texto, né, foi excluída a limitação dos 30% e ela pode compensar. Por exemplo, todo o prejuízo que ela apurou num período, nos próximos trimestres ela pode compensar 100%, tá bom? Uma outra alteração que teve, principalmente para o imposto de renda, é com relação à simplificação da base de cálculo. Então, hoje a gente vê, em alguns casos, né, a gente vê diferente base de cálculo para o imposto de renda e uma base de cálculo diferente para a contribuição social. Por quê? Porque tem adição em um e o legislador não colocou no outro, por exemplo. Então, o texto que tem hoje publicado, né, como se fosse alteração da lei, ele uniformiza também as bases de cálculo, para que a gente tenha somente um livro de fato, né? Então, a ideia é que, em vez de eu ter o LALUR e o LACS, eu tenha, sei lá, um LALUR/LACS e aí faça a apuração dos dois tributos com uma única estrutura de apuração, adição, exclusão igual, ou muito similar, e aí uma base de cálculo bem parecida. Eu fiz uma pesquisa que vou falar algumas coisas para vocês que vai unificar. Por exemplo, dedução de royalties, a gente tinha adição só para o imposto de renda e não para contribuição social, então teoricamente vai ter adição para contribuição social. Gratificação e participação de dirigentes, para um era dedutível, para outro não, então pelo que texto que está na lei vai ter que adicionar também na CSLL, que não era adicionado. Arrendamento mercantil, quando tem essa despesa com empresa vinculada, tá? Não é qualquer arrendamento, é empresa vinculada.
também vai ter esse ajuste na CSLL, que só tinha no imposto de renda. Tá caindo aqui meu celular. E eu coloquei por último dedução do PLR, da participação dos lucros, né? Que tinha dedução só para CSLL, não para o imposto de renda, também vai ser igual. Uma outra coisa que foi tirada das deduções são o pagamento de gratificação e participação nos resultados para os dirigentes, né? Então vai ser adicionado agora nas duas bases e a gente vai tributar os dois, né? Como se fosse de fato tributar os dois juntos, como a gente aprende na faculdade. Sonho perfeito era se juntasse todos os impostos. Todos, eu não sei, Ana, mas imposto de renda e contribuição seria lindo, né? Por que não juntam? Porque o imposto de renda é um tributo não vinculado. Então, uma perfeita fonte de arrecadação para o fisco, ele vai lá, arrecada o imposto de renda e usa para o que ele quiser. Todas as políticas públicas ali que ele precisar. A contribuição social é uma contribuição, então é um tributo vinculado. Ele tem uma vinculação específica que é a Seguridade Social. Então, esses dois eu teria que... Entendo que não dá para... Vai criar o quê, né? Um imposto ou uma contribuição? Então, esse é o problema de juntar tudo, né? Deveria daí juntar a CSLL com PIS e COFINS. Daí faria super sentido. Mas eu concordo, tem que diminuir a quantidade de tributos, né? Eu sou um pouquinho contra unificar tudo por causa dos estados e municípios, mas isso aí é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento. Bom, olha a alteração que teve no texto da lei, e isso não está lá no resumo do governo. Obrigatoriedade pelo lucro real. O texto da lei trouxe várias outras obrigatoriedades para o lucro real, que a gente tem previsto no regulamento do imposto de renda, né? Então, quem que é obrigado ao lucro real? Empresas que tenham faturamento acima de 78 milhões, que tenham operações com incentivos fiscais, né? Que utilizem incentivos fiscais, que recebam rendimento e ganho do exterior, que sejam empresas, bancos, né? Empresas de factoring, securitizadora e tudo mais. Então, eles lá tem a listinha das empresas que são obrigadas a ser lucro real. O que o texto colocou? Que passarão a ser obrigadas a ser lucro real. Empresas que explorem atividade de securitização de crédito ou direitos patrimoniais do autor, imagem, nome, marca ou voz, cuja receita decorrente de royalties ou administração, aluguel, empresa de administração, aluguel e venda de imóveis próprios represente mais de 50% da receita total da empresa. Então, tem essa regrinha aí. Para eu ser obrigada a ser lucro real, eu pego o total da minha receita. Se a receita é decorrente de securitização, direitos patrimoniais, que sejam os royalties, e operações imobiliárias aí, gerais, mais de 50% estou obrigado a ser lucro real. Tá. Aí ele coloca aqui, ele coloca isso, empresa que tenha essas operações aqui, para efeito da determinação do percentual de que trata lá, serão excluídas as receitas de operação de incorporação imobiliária e royalties decorrentes de software, tá? Com o texto... Oi, Débora, boa noite. Com o texto que foi lançado hoje, né, que foi devolvido hoje pelo Congresso, a ideia era tirar da obrigatoriedade do lucro real as construtoras e as empresas imobiliárias. Então, provavelmente, as empresas aí entraram aí com bastante discussão, né, com bastante cobrança com relação a essa publicação, para que elas não fossem obrigadas a ser lucro real. É normal, né? É mais comum a gente ver principalmente as incorporadoras, empresas de construção, não tanto, mas as incorporadoras serem presumido. Inclusive regime especial, né? RET. Mas
Não sei, né, se vai passar com essa obrigatoriedade nova, vamos ver. E também tem uma outra coisa no texto da lei, que é bem interessante, eu vou pegar aqui para vocês, que a norma fala da obrigatoriedade quando você tem operações com empresas vinculadas, e aí ele fala quem são as empresas vinculadas? Operações que eu tenha com familiar, cônjuge, né? Então são operações assim também. Zelasc, verdade, aqui no escritório todas são presumido, e bem provavelmente devem seguir aí um RET da vida, né? Um regime especial de tributação que reduz muito mais a carga tributária dessas empresas. Eu não sou muito a favor, porque de fato elas pagam muito tributo a menos, né? Olhando bem para a operação, para o resultado, são empresas que têm bons resultados. Normalmente pagam muito menos que as outras empresas, né? Mas aí depende do legislador também. Por enquanto eu não sei o que vai passar, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí com relação à obrigatoriedade pelo lucro real. Bom, outra alteração que a gente teve, que está previsto, é com relação a JCP, juros sobre capital próprio, né? Aquela remuneração que a empresa faz para o sócio por ele ter investido na empresa. Sabe quando a gente faz aplicação financeira, que a gente recebe rendimento daquela aplicação? O JCP, quando ele foi criado em 95, ele também tinha esse intuito, tá? Então, as regras de financiamento das empresas eram muito mais difíceis, os investimentos não eram tão comuns como são hoje, e as empresas elas precisavam desse financiamento do sócio. Então, o que o legislador criou? O JCP. Sócio, você vai investir, vai dar o capital social e entre outras coisas. Esse você lembra? É isso aí, Evandro. Você lembra do trabalho, né? Muito bem, JCP. Pode ser que caia, tá? Pode ser que ele não sirva mais como uma forma de planejamento. E o que as empresas fazem, né? Fizeram na época lá, sócio, você me faz um investimento aqui e eu te pago um juro sobre isso. Os juros que normalmente pago é TJLP ou TLP, né, hoje chamada, taxa de juros de longo prazo. E quando a empresa paga esse rendimento para o sócio, a empresa que é do lucro real pode deduzir isso da base de cálculo dela. Então, ela pode excluir no LALUR, desde que ela siga as regras de exclusão. Então, tem que ser TJLP, tem que estar dentro da competência e tem que estar dentro do limite previsto na lei, 50% do lucro do exercício ou 50% de lucros acumulados mais reservas de lucros, dos dois o maior. Beleza. Então, é uma dedutibilidade. Algumas empresas do lucro real usam e diminui seu resultado. Segundo o texto, né, da lei, segundo o texto que foi publicado do projeto, não foi muito eficaz esse JCP. Eu mesma vejo pouquíssimas empresas aproveitando essa oportunidade tributária. E se a gente for pensar que, sei lá, menos de 10% das empresas do Brasil são lucro real e só elas poderiam utilizar o benefício, é uma vantagem que fica muito específica ali para as grandes empresas, para as empresas maiores, né, as maiores empresas que a gente tem. E muitas delas acabam nem utilizando. Então, o que o fisco falou? Bom, vamos deixar não vai mais poder ter essa dedutibilidade do JCP. Então, a proposta inicial era tirar o JCP da dedutibilidade, não é acabar com o JCP. Então, o sócio poderia ainda continuar recebendo esse rendimento, mas acabar com a dedutibilidade. No texto que foi apresentado ontem pelo Congresso, mantém a vedação. Então, mantém essa não possibilidade de utilizar mais o JCP como uma forma de planejamento para a pessoa jurídica. Mas eu vejo que o JCP pode ainda ser um planejamento para a pessoa física, tá? Vamos pensar, empresa que não tenha lucro,
pode pagar um JCP para o sócio em vez de pagar lucro, vai ser mais barato que os juros, que o lucro, aliás, que o dividendo, se o dividendo passar com os 20%, né, que está previsto, então, né, tem uma retenção de 15% ali, sabe? Então, pode ser que na pessoa física ali ainda tem uma vantagenzinha, apesar de ter o limite, né, da TJLP, ou talvez não tenha mais, porque não vai mais ter dedutibilidade de qualquer forma, né? Bom, falamos do JCP. Próxima alteração, essa aqui eu vou falar um pouquinho hoje, vou falar de novo semana que vem, porque envolve tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Vou ter que falar meio rápido, senão não vai dar tempo de a gente falar tudo dentro de 1 hora. Mas aqui a gente tem a questão da distribuição de dividendo. Inicialmente a gente viu no texto que a tributação dele tá com uma incidência de 20%. Então, o texto da lei ali, o texto que foi apresentado pelo governo federal já falou, vamos taxar os dividendos. Isso já é uma discussão muito antiga, gente. Somente o Brasil e aí alguns outros poucos países não tributam o dividendo, não tributam a renda nesse formato. E pra gente pensar numa estrutura de tributação eficiente, né, uma justiça tributária, a gente deve tributar renda, patrimônio e consumo, tá? A gente tem uma tributação invertida aqui no Brasil, consumo, renda e, né, muito pouco patrimônio. Então, a ideia é fazer a tributação da forma correta. Eu não tô defendendo, né, porque a gente sabe que a tributação do consumo é bem alta, mas se a gente for pensar, né, no mundo ideal, no mundo perfeito, que seria o primeiro passo de uma eficiência tributária, de uma justiça tributária no Brasil, seria muito bom. Então, a gente tributa o dividendo e diminui, de repente, ali uma reforma tributária da contribuição social, das contribuições, ICMS, IPI, tem uma redução aí bem drástica. Claro que vai dependendo dos estados, né, gente? Aí seria um caminho para uma eficiência tributária de fato, tá? Então, o que a gente tem no texto da lei? Incidência de 20% de imposto de renda sobre os dividendos distribuídos a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo que essa incidência ela é exclusiva na fonte. O que significa isso? O dono ali da empresa, ele não vai ter restituição desse valor quando ele for fazer a declaração do imposto de renda dele. Sabe que tem a fichinha lá de rendimento com tributação exclusiva, ele é uma arrecadação que o fisco pega esse dinheiro e utiliza e nunca mais devolve, tá? Então, é diferente do salário, que ele é uma declaração sujeita ao ajuste anual, é uma renda, né, sujeita ao ajuste anual, e aqui vai ser exclusivo na fonte. Se esse lucro ele for pago de uma ME ou EPP, e não estou falando de Simples Nacional, estou falando de ME, microempresa, empresa de pequeno porte, que pode ser presumido e pode ser real também, a isenção, ainda vai ter isenção sobre o lucro distribuído, e essa isenção vai ter um limite de até 20 mil distribuído no mês. Então, o sócio que receber 20 mil não vai pagar imposto de renda, vai ser isento. Se eu sou sócia de 2 empresas, 2 MEs, 2 EPPs, recebo 20 mil, por exemplo, de cada uma, ou 15 mil de cada uma, eu, como contribuinte, vou ter que somar esses dois, e sobre o valor que exceder os 20 mil, vou ter que pagar o imposto de renda, tá? E eu mesma vou ter que apurar e pagar o imposto de renda sobre essa diferença. Isso aqui tá no texto da lei, inclusive. Para quem é sócio residente no exterior, a incidência do IR também é de 20%, mesma coisa. E se for de paraíso fiscal, né, se eu estiver mandando lucro para um paraíso fiscal, a incidência vai ser de 30%. Uma coisa muito legal que trouxe no texto da reforma foi que ela traz o fim da isenção. Na verdade, não é que não o fim da isenção que é legal, tá? Mas ele traz aquela questão do lucro distribuído com base na presunção. Para a empresa que é do presumido e do Simples Nacional, a Receita Federal, né, a legislação fiscal diz que elas não precisam apresentar escrituração contábil. Basta um livro caixa. Livro caixa é nota fiscal emitida.
E aí ali não tenho base para pagar dividendo para o sócio, né? E aí o que essa empresa faz? Ela pega o total da receita, aplica o percentual de presunção com base na atividade dela, do IR, diminui os tributos pagos, sejam presumido IRCS, PIS e COFINS, ou Simples Nacional, o DAS, diminui esses tributos e esse valor que sobra seria o valor que poderia ser distribuído com isenção do imposto de renda. A ideia aqui é tirar essa possibilidade para que as empresas passem a ter escrituração. O que o texto colocou? Ele excluiu, né, ele tirou da lei aquela condição de que eu preciso só apresentar livro caixa. E a gente vai para o Código Civil, que é lei comercial, né? Todas as empresas, com exceção do MEI, são obrigadas a ter escrituração contábil. Isso todo mundo sabe. E o fisco inventou que não precisava porque ele só quer arrecadar, né? Então, a gente, de certa forma, acaba com esse conceito aí de que não precisa de contabilidade para simples e presumido. Wendel, no caso, se for presumido, qual a porcentagem e o limite que não pode exceder? No texto novo você está falando, né? Então, ele entra a lei ela não fala de regime de tributação, tá? Ela fala assim, ó, se quem está te pagando lucro for uma empresa, uma microempresa, faturamento até 360 mil no ano, ou uma empresa de pequeno porte, faturamento de até 4 milhões e 800 no ano, o lucro pago até 20 mil é isento. Acima desse valor é tributado, tá? Então, é tributado pela diferença. Uma questão, eu posso ser presumido sendo ME e EPP, eu posso ser real. Então, aqui, lembre-se sempre, aquele faturamento é para porte de empresa e serve também para um regime de tributação. Mas aqui a gente está falando somente do porte de empresa, tá? Então, posso ser presumido simples e real e ser EPP e pagar 20 mil para o sócio não ter o imposto de renda. Ana, isso aí, acaba com aquilo. Eu tenho empresa do Simples, não vou pagar contador, né? Por que você vai me cobrar tanto se é só imprimir, só gerar guia de DAS, né? Não precisa de contabilidade. Tomara que passe pelo menos tire, né, isso do texto da lei, vai tirar, né, tanto da lei complementar, quanto lá da lei pro imposto de renda, né, que é 9249, eu acho. E aí tira essa condição e a gente não tem que explicar, né, mais isso, mudança ali, lei comercial e fiscal. Então tem que ter contabilidade e acabou. Não quer contabilidade, tem que ser MEI, né? E aí não pode ser Simples Nacional. Isso é uma ótima solução que eu achei aqui, né? Um bom texto para colocar na lei. Até demorou bastante para isso. O que a gente tem também de novidade? Distribuição de lucros via bens, né? Via bens materiais ali. Eles vão ter que ser mensurados ao valor de mercado. E aí, se o valor de mercado for maior que o valor contábil, ele também vai ter essa incidência tributária. Pode aumentar o honorário, espera no que vem, Ana. Espera passar o texto da lei. Isso aí, né, Marcos? Na verdade, o contador sempre acha ali, né, uma solução. A gente trabalha daí com planejamento tributário, né, mas a contabilidade, de fato, ela tem que ter mesmo. Outra coisa que o texto trouxe é que vai ser publicado, isso não foi publicado ainda, configurações, né, e regras para casos do DDL, distribuição disfarçada de lucro. Deve ter alguma penalidade que vai ser prevista aqui agora. Vou falar meio rapidinho aqui para dar tempo. O que a gente tem ainda para as empresas? Goodwill lá, o ágio, mais-valia, né, operações de investimento. Hoje a gente tem dedutibilidade do Goodwill em 1/60 referente ao Goodwill de fato, né? O ágio ali depois da alocação. Pelo texto da lei, morre esse direito. Não vai, nenhuma empresa mais a partir de 2022, se eu não me engano, vai poder fazer dedução de Goodwill. Não vai mais existir isso, tá? E, inclusive,
se eu não me engano, no texto que foi passado hoje, continuou essa impossibilidade do goodwill. Com relação à aquisição de participação, de empresa controlada, né, por empresa ali que é do mesmo grupo econômico, vamos dizer assim. Quando tem uma aquisição de empresa que já é controlada por outra empresa, a gente tem a questão do valor ali, né, que é pago para fins, do valor que é pago, né, para essa operação com relação ao valor do PL ali e tudo mais. Ou valor do PL com goodwill e tudo mais, né? E agora, com o novo texto da lei, a ideia ou melhor, né? Eu fui lá, comprei uma empresa que é do mesmo grupo econômico, comprei ali pelo PL, o lançamento contábil que é feito nessa aquisição é lançado dentro do patrimônio líquido. Quando eu vendo esse investimento, esse valor ele não conta como custo de aquisição para ganho de capital. Com o novo texto, esse ganho, né, vou chamar de mais-valia, o goodwill que está dentro do PL, ele vai poder ser considerado como um custo de aquisição, tanto para ganho quanto para perda de capital. Isso é bem bom, porque de fato custou aquilo ali e a empresa pode ser que pague menos imposto de renda num ganho. A amortização do intangível, o que a gente tem de alteração? Pela norma que a gente tem hoje, o intangível ele tem uma amortização de 20 anos, principalmente quando não se sabe o tempo de validade dele, ou o tempo que a gente vê no contrato, né, no documento. Se tiver um contrato, o tempo daquele contrato é o tempo de amortização para fins de contabilização. Amortização não é uma mudança contábil, é uma mudança fiscal, porque a amortização ela é dedutível para o lucro real. O que a lei trouxe agora? A amortização, independente do intangível, independente do contrato, ela vai ser sempre 240avos. Então, tem que ser no mínimo 20 anos, não pode ser por período menor que 20 anos. Então, vai continuar assim. Vai continuar os 20, daí vai independente do que constar no contrato, tá? Variação cambial com investimento no exterior. Quando tem, por exemplo, fiz um investimento no exterior e quero vender meu investimento. A norma ela não é muito clara se a variação cambial ela entra no cálculo para o ganho ou perda de capital. Aí o novo texto da lei traz de forma mais clara, dizendo que aquela variação cambial da operação do investimento não vai integrar base para fins de ganho. Talvez seja ruim, dependendo ali do valor que for vender, né? E do valor que foi adquirido. Então, essa variação cambial não vai poder entrar na base. Devolução do capital social, isso é bem importante e acaba entrando em uma questão que vem sendo utilizada e já foi utilizada há muito tempo para um planejamento tributário e meio sucessório, meio planejamento patrimonial também. O sócio, quando ele receber devolução de capital social. Fui lá investir numa empresa e vou receber... não quero mais ser sócio dessa empresa, me devolve aqui o meu valor investido, independente de ser em dinheiro ou em bem. Quando estiver devolvendo esse capital para o sócio, esse capital tem que ser avaliado a valor justo, a valor de mercado, e a empresa que está pagando tem que, pela diferença, vai ter um lucro, se tiver. Então, foi investido 100, valor de mercado é 500. Então, o lucro ali, os 400 da diferença, vai ter que pagar o imposto de renda e a contribuição social como um ganho de capital. Então, vai ter essa incidência para a empresa e não para o sócio que está recebendo. Isso que está no texto da lei agora. Por que eu falei que isso daí vem de encontro a alguns planejamentos? Existem aqueles planejamentos de... quero fazer uma operação de compra e venda, mas se eu vender meu ativo, vou pagar muito imposto de renda, porque é um imobilizado, por exemplo. Aí tem aquela operação que o fisco chama de casa e separa, eu vou lá, faço sociedade, eu dou o dinheiro, a pessoa me dá o bem, um mês depois a gente desfaz a sociedade, eu fico com o bem, ela fica com o dinheiro. Valor ali da operação que a gente fez, ou valor contábil. Nessa operação o fisco vai falar, bom, já que você está saindo com o bem, a empresa vai pegar esse bem, vai calcular valor justo, o valor de mercado,
vai pagar o imposto de renda e você pode sair com o bem. E aí você vai ter um ganho também, porque você vai ter um bem valendo mais no mercado, né? Eu posso ajustar isso na minha declaração do imposto de renda? Saberemos na semana que vem, quando a gente for falar das alterações para as pessoas físicas, tá? Com relação ainda a valor de mercado. Se eu for fazer uma integralização de capital em uma empresa, uma pessoa jurídica ou qualquer outra entidade do exterior. E aqui entram as offshores, as empresas aí que estão sediadas em paraísos fiscais, que são bastante utilizadas pelas pessoas físicas, né, que querem deixar dinheiro lá fora. Se eu quiser fazer uma integralização nessas empresas, o valor que eu estou integralizando também vai ser avaliado o valor de mercado, né? Então, a operação vai ser avaliada o valor de mercado e o investidor, pessoa física ou jurídica, vai ter o ganho de capital sobre a diferença, né, desse investimento e vai ter que pagar isso também, IR, contribuição social, nessa operação aí de integralização. Legal, gente. Que mais que a gente tem? Tá acabando aqui. Eu tenho até hoje foi passado na verdade ontem, né? Que foi publicado hoje no texto do deputado. Ele falou 2 outras condições novas que não estavam no texto. Eu vou falar para vocês no finalzinho, que é bem interessante. Bom, a gente tem uma alteração aqui com relação ao SCP, Sociedade de Conta de Participação, que atualmente, o que as empresas fazem? O sócio ostensivo, a live vai ficar salva, a princípio vai ficar salva, se der tudo certo no Instagram, acabando ela já vou publicar, tá bom? Com relação a SCP, as empresas hoje, sociedades que tenham esse tipo de operação, a contabilidade normalmente é feita na sócio ostensiva e ela absorve algumas despesas da SCP na sua contabilidade, que acaba diminuindo o seu resultado. Com o texto da lei nova, a SCP vai ser obrigada a ter o mesmo regime de tributação da sócio ostensiva. Então, ela vai ter que tributar da mesma forma lá pela sócio ostensiva. Então, se for lucro real, ela também vai ter que ser lucro real. Se for presumido, também vai ser presumido. E aí não vai caber mais essa escolha, né? Onde que eu vou colocar a despesa? Porque daí vai ser a mesma coisa nas duas. Que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Bom, a de offshore já falei para vocês, então acho que era isso. Das alterações, assim, de pessoa jurídica, bem sucintamente aqui a gente falou. Pode ser, de fato, que tenham alterações. Na verdade, eu tô fazendo essa live mais pra gente divulgar mais informações com relação ao texto, saber tudo que vai ter de mudança, porque a gente vê os resumos aí, não sabe tudo exatamente que tá dentro do texto. Então, acho que é legal a gente falar sobre todas elas, né? É uma reforma bem robusta, tá? Tem bastante coisa, tem muitas coisas voltadas para empresas grandes, né? Empresas que fazem operações de reorganização societária, operações com ágio, que eu falei para vocês, o goodwill. Então, a gente vê isso em muitas empresas grandes, de grande porte. Então, elas pode ser também que tenham uma alteração maior. As menores, que são simples nacional, olhando aqui com base em mudanças para PJ, a alteração mesmo que vai ser com relação à distribuição do lucro e a questão da distribuição com base em presunção. Isso que a gente vai ver de alteração para as menores, né? Que são aí 98% das empresas no Brasil, segundo o Sebrae, são ME e EPP. Bom, o que a gente vê, o que o novo, o relator, o deputado, que eu falei para vocês, Celso Sabino, falou no novo texto que ele mandou ontem para a presidência da República. Ele colocou corte de benefícios fiscais, e a ideia dele é tirar benefícios de algumas empresas, não da Zona Franca de Manaus. Ele falou, Zona Franca de Manaus vai continuar com benefício, só. A ideia dele é tirar benefício fiscal de companhia de cosmético,
perfumaria, medicamentos, produtos químicos, fabricantes de aeronaves e estaleiros. A ideia aqui do benefício fiscal, ou de tirar ou diminuir esse benefício fiscal, é interessante porque a gente sabe que teve muito lobby para benefícios fiscais, tá? Então, acho bem importante a gente ficar atento a isso. Muitas empresas que têm um rendimento alto acabam tendo benefícios que poderiam ser aplicados em outras empresas, né? Então, isso pode ser que passe, a gente não sabe ainda, porque foi a sugestão do Congresso para a presidência agora, tá? É isso mesmo, Débora. Bastante coisa importante aí para as grandes empresas, principalmente. E, gente, ele colocou mais uma alteração. Ele fez a sugestão de mais uma alteração. Fim de super salários e tributação dos auxílios de servidores. Olha que legal. Isso é muito, muito interessante. Ele colocou no texto uma queda, né, dos super salários, então cortar os super salários, e colocou no projeto uma tributação de imposto de renda sobre auxílio moradia e auxílio transporte de agentes públicos como políticos, promotores e juízes. Isso é muito legal, porque a gente que faz a declaração de imposto de renda vê o fisco cobrando tributo de rendimento que é indenizatório, simplesmente por um erro ou por uma interpretação incorreta, e o contribuinte fica sem receber sua restituição, tem que ir lá gastar tempo para explicar. E esses auxílios, que são milionários, muitas vezes, não são tributados. Se a gente for pensar em nós, réis funcionários, réis trabalhadores, isso aqui tudo é rendimento isento, tá? Não tem incidência de tributo, porque faz um salário in natura, vamos chamar assim, né? Um rendimento não é um acréscimo patrimonial, é o valor que você está recebendo para a tua operação ali, né? Para o teu dia a dia. Mas aqui faz muito, muito sentido, então, tributar auxílio moradia, auxílio transporte. Aí ele colocou políticos, promotores e juízes. Evandra, sim, essa parte é bem interessante, por isso que eu até falei para vocês que eu gostei bastante desse texto. Vamos ver se vai passar, né? Perfeito, eles também precisam pagar, com toda certeza, né? E aí tem que, muitas vezes, é claro que sobre a remuneração salário, eu entendo que sim, que pagam, porque é salário igual a qualquer outro. Tem ali a tabela progressiva, que a gente vai falar um pouquinho melhor semana que vem, né? Da regressividade dela. Mas os auxílios, eles muitas vezes equivalem ao valor da remuneração. Então, acaba sendo acréscimo patrimonial. Isso não é utilizado só para fins da sobrevivência, né? Então, eu acho bem interessante, de repente, tributar isso. E pode ser que eles até abram mão de receber, né? Marcos, glória. Mas isso não passa porque eles não iriam votar contra eles. E terá o tal do direito adquirido. O direito adquirido, para fim de tributação, eu entendo que não cabe. Eu não sou advogada, mas eu entendo que não cabe, porque a gente segue sempre o que está na lei daquele momento para frente, né? Claro que para trás a gente não pode por causa da anterioridade, retroatividade. E retroatividade, na verdade, né? Mas eu entendo que não cabe direito adquirido aqui, não. Porque a renda é sempre nova, entendeu? Sempre nova, e aí eu vou poder tributar essa renda. Tomara que passe, Marcos, vamos ser otimistas. O Nicolas falou, participei de um encontro hoje com vários líderes de multinacionais e ninguém está confiante que a reforma passa como proposto inicialmente. Vamos dizer que fora as PECs que a gente já viu ano passado, aí 101, eu acho, 40, se eu não me engano os números das PECs, são os primeiros textos que a gente tem de fato de uma reforma tributária, falando de reforma mesmo, mudando drasticamente a operação e não só a tabela, uma coisinha ou outra, igual o PIS e COFINS que a gente viu no passado e a gente não fala mais. O que o Congresso, né, diz bastante é que eles querem uma reforma administrativa antes da reforma tributária. A reforma tributária é uma promessa de campanha
Então, de certa forma, a gente está vendo, assim, pela primeira vez, de uma forma tão incisiva, um texto de reforma tributária, sabe, Nicolas? Eu gostaria que passasse pelo menos algumas coisas. Talvez não tudo, né? Talvez seja realmente muita coisa para passar agora. Não que eu seja contra, mas é muita coisa para ser discutida. E não dá para passar de um dia para o outro. A gente está em julho, tem até o fim do ano, de repente, para discutir bastante sobre isso, que não dá para deixar amornar, né? Então a gente tem que ficar debatendo bastante. Primeiro focado no IR, depois indo para a CBS, fatalmente acarretará em aumento de carga para as empresas. Vai! A CBS, certamente a CBS vai aumentar a arrecadação para o governo, tá? Certamente. E não por todas, né? Não pelas indústrias, mas pelos prestadores de serviço, né? Como a gente, até eu falei ano passado, por conta da questão da alíquota tá muito maior. Então, até o Paulo Guedes, na época, lá atrás, falou que ele estava revendo a alíquota para diminuir. Então, a gente já viu especulação da alíquota baixar para 10%. Foi até questionado a Receita Federal qual que era o estudo que foi feito para colocar a alíquota de 12%. E a Receita Federal falou, não fizemos estudo nenhum. Então, ou seja, acordaram lá e falaram, vamos colocar 12%, que é uma média aí do que eles acham que é média, e publicaram, entendeu? Então, os 12% acho que é difícil mesmo, porque eu entendo que teria que ter... Não adianta tentar deixar tão simplificado e prejudicar as pequenas empresas. Então, eu entendo que deveria ter um mais escalonado. Prestadores de serviço, de repente, de faturamento até tantos mil, ter uma alíquota bem menor. Então, eu entendo que caberia isso, né? Até porque se a gente for ver lá na CBS, os bancos estavam tributando a 5,6%, eu acho, por cento. Por mais que seja um regime cumulativo, né? Parece muito menos do que uma alíquota de 12% aplicada aí para a regra geral. Então, a gente ainda tem que esperar para ver o que vai sair da CBS. A gente não ouviu mais falar nada sobre ela. O Marcos falou que... na CNN, um advogado falando sobre o teto salarial e o direito adquirido, e que isso será difícil o STJ aceitar e terá muitas ações. A incidência sobre essas verbas, você diz? Como eu falei, eu não sou advogada, mas eu até entenderia que não é direito adquirido, mas é bom saber. Vou dar uma pesquisada sobre isso. Não podemos esquecer que ano que vem teremos eleições. Isso forçará medidas populistas como a correção, aliás, a tabela do IR. Entendo que as empresas pagarão a conta desse rombo via dividendos. As empresas não, as pessoas físicas, né? Os sócios, vamos dizer assim, né? Porque o dividendo vai pro sócio ali, pro investidor. Então, vai ter essa arrecadação, sim. E por isso que eu falei que queria que passasse alguma coisinha por causa da tabela progressiva, né, gente? 5 anos, já 6 anos, desde 2015, que não muda a tabela e tá super defasada, né? Então, necessariamente deveria passar essa alteração, sim. A tabela é a melhor tabela, de fato, a base de isenção é a essencial? Não é, a gente sabe que não é, a gente tem estudo do Diese já de anos que não é, mas já é alguma coisa, né? Hoje a gente tá falando de 1.900 de faixa de isenção ali, a gente tá falando de 2.500. Semana que vem, gente, a gente vai falar sobre as mudanças para as pessoas físicas, tá? Eu vou mostrar para vocês o cálculo de como que vai mudar essa arrecadação. Vocês que vão tirar as conclusões de vocês, se a tabela tá boa do jeito que tá. Eu acho que minimamente tem que mudar. Mas aí a gente vai ver o cálculo. Será que é vantajoso? Porque tem a mudança do limite lá da declaração simplificada, que também pode ser um prejuízo aí para algumas empresas. A remessa de dividendo hoje isenta, possivelmente pagará 20%. Pelo menos, ao que tudo indica, deixarão os dividendos e fundo de investimento de fora. Parece que sim. O que tudo indica, sim. Inclusive, eu não coloquei aqui, né? Mas foi esse mesmo deputado aqui, o relator,
que mandou tirar a incidência dos fundos de investimentos, né? Eu não vou deixar para a última semana a gente falar sobre eles, porque eu acho que ainda vai ter bastante pano para manga até a gente chegar lá. E de repente a gente tem alguma coisa mais sólida para falar com relação a isso. Mas ao que tudo indica, pode ser sim que a gente não tenha incidência tributária sobre esses novos investimentos, né? Mas seria bom que não mudasse a tabela, prof, porque aí tem mais gente fazendo IR. E nós ganharíamos mais para fazer o IR. Iríamos ter menos cliente. Marcos, na verdade, a gente tem que partir para... Eu acho que não, sabia? Eu acho que a gente não vai ter menos, não. Bela estratégia, né? Mudou bem pouco, né? Se a gente for ver, mudou 500, 600 reais. E a faixa de simplificação vai mudar. Então, pode ser que tenha uma arrecadação não tão menor como a gente está achando. Vai pagar muito menos imposto. Vai ter imposto, bem provavelmente ainda. E a tendência, de fato, é que diminua o trabalho do contador aí para frente, pensando na declaração... Na declaração já pré-preenchida lá dentro do ECAC. Então, a gente já vai acostumando. Aí, Marcos, como eu falei, vendemos planejamento tributário, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Sempre, tá bom? Consultoria. Gente, acho que é isso, então. Passei até da hora. O Instagram não me cortou, mas já deu 1 hora aqui de falação, então vou ficando por aqui. Acho que a gente falou... Talvez aí de 90% ou até 100% do que a gente tem previsto de alteração para as pessoas jurídicas. E aí eu tô com 2 lições de casa, né? Primeira que a Silvia me colocou aqui no comecinho, será que a gente vai virar paraíso fiscal? E a segunda do Marcos, né? Da incidência aí de direito... não tem mais a regra de 1 hora, então, nossa, vamos ficar aqui tipo YouTube. Eu imaginei que não tinha mesmo. Mas a questão do direito adquirido aí dos auxílios, né? Vou dar uma olhada nisso, de repente a gente conversa na semana que vem, quando a gente for falar de incidência para as pessoas físicas. Sim, gente, deixarei salvo, se nada mudou, vou deixar salvo sim. Agradeço imensamente a participação de vocês, a presença de vocês aqui, nesse tempinho aí que a gente tá no Insta, nessa 1 hora aí falando de tributo, 10 horas da noite, uma plena quarta-feira. Mas eu sempre falo, educação fiscal, a gente tem que saber porque sai do nosso bolso, então a gente tem que saber para poder cobrar também. Muito obrigada pela participação de todos vocês mesmo. Espero todo mundo aqui na quarta-feira que vem para a gente discutir mais sobre as pessoas físicas. Se vocês tiverem aí dúvidas, sugestões, opiniões, podem me mandar por direct, podem trazer também na semana que vem, que a gente coloca aqui, conversa e discute também, tá bom? Beijos para todos vocês, uma ótima noite, bom resto de semana. E nos vemos aí no Instagram e nos vemos semana que vem na live. Beleza, Nicolas? Bora, é sempre bom, né? Porque daí a gente tem as discussões com a empresa, né? Com as empresas, a gente sabe que elas acabam discutindo aí entre elas e isso sempre vai para cima, né? Então, quem tá aí envolvido nessa área é bem bacana. Obrigada pelas informações, sempre tento as mudanças, eu tento, não é sim toque de caixa, mas a gente vai vendo as mudanças que tem. Obrigada, gente, gratidão também por vocês estarem aí, boa noite e nos vemos semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.